Você já ouviu a frase "eu falo o que eu penso"? Gente, ou eu falo o que eu quiser, doa quem doer. Pois é, muita gente tem usado esta frase simplesmente como escudo para ser babaca. Mas até onde vai a liberdade de expressão e quando isso se esbarra na humilhação do outro? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a condenação do comediante Léo Lins, condenado por falas preconceituosas travestidas de piada. Vamos lá que eu preparei tudo para a gente poder tecer os nossos comentários. Eu sou o Og, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. I'm going crazy. I'm going crazy. Pessoal, hoje nós vamos trazer aqui à tona o caso do Léo Lins, humorista, não sei nem se pode usar, né? Olha, brincadeira, mas ele é muito conhecido, gente, por fazer piadas assim. As pessoas mais suaves chamam de piadas ácidas, né? Eu acho mesmo falta de respeito mesmo, falta de caráter. Eu acho que já é por esse lado aí. Ácido não, ácido é limão. Ácido é tomar um suco de limão com um pouco, sabe? Pelo amor de Deus, chamar só de ácido. Ele, gente, foi condenado pela justiça por falas, gente, ali que acabaram atingindo pessoas com deficiência, sabe? Algumas minorias, ou até mesmo, gente, vítimas de tragédias. O cara tinha a capacidade ou a falta, né, de moral mesmo para fazer piada com vítimas de tragédia. Gente, não foi por mimimi não, essa falinha besta do mimimi não, sabe? Foi porque ele realmente ultrapassou, gente, os limites, sabe? Até que a própria Constituição brasileira protege, sabe? Assim, sobre a dignidade humana mesmo. O cara ultrapassou todos os limites e tentando se esconder ali atrás do é piada, não sei o que, ou atrás da falinha, é mimimi, né, gente? Mas fazer piada, gente, assim, comediante mesmo, é arte. O cara conseguir fazer as pessoas rirem ali de algumas situações, né, que são engraçadas, realmente é uma arte. Mas usar microfone como uma arma para poder ofender, aí já é covardia. E, gente, isso agora tem suas consequências. E pela primeira vez, talvez a justiça brasileira tá dando ali um recado, né, um recado claro para as pessoas, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Você precisa saber os limites. Eu sempre falei aqui no canal. Quem é mais antigo sabe. O seu limite acaba quando começa o do outro. Tanto que aqui eu falo do conteúdo. Ele foi condenado pelo conteúdo que ele quis transformar em piada, algo que não cabia como piada. Por isso estamos falando aqui do conteúdo que foi o foco da condenação dele, mas que infelizmente este conteúdo também transmite muito do que a pessoa é, do que a pessoa fala. Não dá para querer separar e falar, não, ali é só o personagem. Não, querido, não é não. Porque antes de ser o personagem ali, você sentou, você planejou aquela piada, você pensou, se eu falar isso aqui as pessoas vão rir. Olha que coisa terrível. Isso diz muito sobre a pessoa. Outro ponto que eu quero trazer aqui, gente, é o disfarce da piada. Tem gente que diz assim, mas é só humor, gente, ele é humorista. Nossa, povo mimizento, sabe? Não gostou, não assiste. Mas e se a piada que ele fez fosse com a sua mãe, que morreu num desabamento, ou que morreu na época da pandemia, com o seu filho, que possa ter nascido com uma deficiência, se fosse com a sua cor, com a sua orientação sexual ou com a sua origem. E aí, se fosse com você? É muito fácil falar que é mimimi quando não é com você. E não adianta querer se esconder falando, eu levaria na brincadeira. Mentira. Não se coloque na pele de quem você não está, porque você não pode fazer isso e nem consegue fazer isso. Então é só você saber o seu limite. A piada, será que se fosse com você, ela ainda seria engraçada? Será que você ainda ri ainda? Ou a graça só vale quando tá falando do outro, quando o alvo é o outro, né? Ou o diferente, ou o invisível. Será que a graça só vale quando é isso?
A verdade, gente, é que muitas pessoas utilizam esse humor, entre aspas, ácido, para esconder preconceito, sabe? E que não tem coragem de admitir que são sim, são sujas, a mente é pequena, são preconceituosos, não conseguem evoluir, a mente é pequena e morrerão assim. Infelizmente, porque querem. Morrerão assim porque querem, porque informação e oportunidade, possibilidade de abrir sua mente, expandir seu conhecimento, isso aí não tem, né? Preferem permanecer numa época passada onde a mente era fechada pela falta do conhecimento e muitos, ainda bem que algumas pessoas ainda decentes, fizeram o que puderam com as informações que tinham, tentaram abrir a mente, poucos, né? Mas hoje com a grande abertura piora, mas também pode melhorar muito. O problema é que ainda tem as pessoas que mesmo no ambiente amplo, querem permanecer com a mente cauterizada. Outro ponto que eu quero trazer aqui, disso tudo aí que a gente está vendo. Rede social ou virou um ringue, gente? Um ringue de ódio ali. Gente, as redes sociais, elas deram palco para todo mundo. Isso é certo. Isso é muito bom também. Mas muito, muito perigoso. Porque muita gente tem confundido ter voz com poder vomitar. É diferente, viu? Você ter voz é diferente de poder vomitar tudo que se quer, tudo achando que não tem consequência nenhuma e aplaude principalmente quem é sem filtro, sem noção, sem limites, sabe? Sem caráter, aplaudem e dão voz. Nós vimos aí, né, gente, nesses últimos dias aí, vergonhoso que aconteceu, né? Mas, gente, talvez o problema não seja só a falta de filtro. Talvez seja a falta de caráter mesmo, de empatia, sabe? É falta, eu gosto de falar que a empatia você tem que ter muito cuidado. No termo amplo dela, que é se colocar no lugar do outro, isso é impossível. Ninguém consegue se pôr no lugar de ninguém, nem tem que tentar fazer isso, senão você diminui a outra pessoa, né? Ou então valoriza mais do que precisa. Você respeite o local do outro. Isso é que é importante, sabe? Porque você já parou para pensar nisso, gente? Que quantas vezes você viu alguém humilhando outra pessoa num vídeo e riu? Viu um vídeo humilhante ali e riu, porque para você a situação foi engraçada. Quantas vezes você compartilhou ou curtiu, mesmo sabendo que aquilo machucaria alguém? Tem pessoas que fazem esse tipo de brincadeira, ainda botam a imagem de Jesus assim, como se Deus estivesse vendo. Mas não, você já viu que é errado aquilo, sabe? Mas mesmo assim você compartilhou, você riu, você achou engraçado. Será que a gente também não é cúmplice às vezes, né? Mesmo que em silêncio, dessa pataquada, dessa palhaçada, dessa mente cauterizada? Um outro ponto que eu quero deixar aqui pra gente é o preço de ser uma... Vou usar uma palavra até que é... pra ter uma dubiedade, né? O preço de ser autêntico demais. Porque agora usam, né, gente? Usam pra justificar. Gente, o Léo Lins, acho que ele é o retrato de um tempo em que ser polêmico virou moeda, gente. Gente que fala, às vezes, absurdos, ofende minorias, desafia o bom senso e ganha o quê? Aplausos por isso, gente. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui. Falar o que pensa, você acha que é sempre uma virtude? Ou tem horas que é só burrice mesmo, gente? Ou pior ainda, maldade maquiada de sinceridade? Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo que você tem que falar o que você acha quando perguntado. Vomitar aquilo, gente, aí é disfarçado realmente, maldade disfarçada de sinceridade. Porque tem gente que se orgulha de não ter papas na língua, né, gente? Mas talvez o que falte não é só o filtro, né? Às vezes falta respeito naquela pessoa, falta de sensibilidade, falta de humanidade. A gente precisa parar para pensar nisso, né? O último ponto que eu quero deixar aqui, gente, é liberdade com responsabilidade. A liberdade de expressão, gente, ela é um direito, mas ela não é um passe livre para destruir outras pessoas. Se a sua liberdade, ela fere a dignidade do outro, ela não é liberdade. Ela é arrogância, é violência verbal, gente. A condenação do Léo Lins, acho que é mais do que um processo jurídico, gente, sabe? Eu acho que é um sinal, sim. É um sinal, talvez de um alerta, sabe? De que chegou a hora da gente refletir os limites do que nós chamamos de humor, sabe? Nós precisamos acordar para isso. E eu quero deixar para vocês uma pergunta. Até quando nós vamos normalizar, gente, preconceito disfarçado de piada? Porque, gente,
Qualquer ser humano que assistir os vídeos dele e achar que é mimimi, e achar que não tem nada a ver, e achar que tá exagerando, você tem sérios problemas. Você precisa urgentemente se tratar. De verdade, gente. Porque olha só, quantos likes, views, seguidores, né, vale a dor de outra pessoa? Você prefere ser o quê? Ser alguém que fala o que pensa ou alguém que pensa no que vai falar? Porque no fim, gente, a diferença entre um comediante polêmico e um idiota de microfone na mão é uma coisa simplesmente chamada caráter. Caráter. Vamos lá. Você acha o quê, gente? Você acha que o Léo Lins ele foi condenado com razão? Ou você acha que foi censura? Até onde o humor pode ir? E vamos lá assim, ó. Onde ele deveria parar? Né, que a gente pode também falar dos limites aqui. Comenta aqui embaixo. Bora abrir esse debate, gente. Porque, olha, se a gente não se responsabilizar pelas nossas palavras, a gente continua rindo enquanto o outro sangra. E isso não é piada, gente. Isso é crueldade. Se inscreve aqui no meu canal, curta, compartilha. Beijão do Ogni. Até o próximo vídeo.